Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estarei com vocês sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. O Laboratório de Educação Patrimonial do Departamento de Arqueologia, o LEDUP, tem como principal objetivo desenvolver e estimular as práticas educativas vinculadas às pesquisas arqueológicas. O que vêm ser essas práticas? Por que elas são necessárias? Quem as propõe? Quem as executa? E para quem são destinadas? São 5 perguntas cujas respostas certamente darão uma ideia do trabalho realizado pela arqueologia e os resultados positivos em nossa região. Para a nossa conversa de hoje, convidamos a professora Ana Catarina Ramos, o professor Ricardo Pinto, a doutoranda Mariana Zanqueta, os bolsistas Humberto Faria, Thaís Santana e a estagiária Anaís Lara, para falar um pouco sobre as atividades que eles praticam no laboratório. E eu começo perguntando, para a gente ter uma ideia bem precisa do desenvolvimento do LEDUP, professora Ana Catarina, em que momento foi percebida a necessidade da existência do laboratório? O Laboratório de Educação Patrimonial, ele foi criado como laboratório, mas na verdade a disciplina Educação Patrimonial ela existe no currículo de formação do arqueólogo. Tá? Isso faz parte da vida do arqueólogo. Então, uma das funções do bacharel em arqueologia é a preservação do patrimônio arqueológico, o patrimônio cultural de uma maneira como um todo. Tá? Essa preservação ela está relacionada à divulgação, à proteção e ao reconhecimento da população deste equipamento, deste monumento, deste bem cultural, para que ele seja preservado. Então, educação patrimonial faz parte da formação do profissional arqueólogo. A criação do laboratório ela se deu um pouco depois, por questões até de logísticas ou de espaço ou de organização interna. Então, o laboratório realmente ele foi criado em 2016, tá? E para desenvolver as ações relacionadas à disciplina e a essa atividade que o profissional vai ter que exercer na sua carreira. E que ações o LEDUP toma para si como sua responsabilidade? Como é que ele age pegando o aluno, ele chama o aluno para a disciplina, para o laboratório, para exercer alguma ação? Como é que funciona essa ação do aluno no laboratório? Olha, na universidade nós temos essa vinculação ensino, pesquisa e extensão. As ações de educação patrimonial, elas são de maneira geral vinculadas à extensão, tá? Então o que é que a gente faz dentro do laboratório? A gente desenvolve projetos para que o aluno aplique uma metodologia que ele aprende, tá, no decorrer das disciplinas, acerca da ação da educação patrimonial. Ela é uma ação específica, que tem muitos requisitos, que envolvem uma metodologia específica, tá? E a gente tenta fazer isso no laboratório. Então a gente estipula projetos e envolve esses alunos no desenvolvimento desse projeto. Então a gente já tem alguns projetos que já foram desenvolvidos, que estão em andamento também. E é dessa maneira que ele trabalha. Agora, é sempre de uma maneira geral, normalmente, fatalmente, podemos dizer, algo vinculado à extensão, tá? Porque a população que se trabalha, ela tem que ser envolvida e ela tem que ser atingida. Certo. Professor Ricardo, você tem algumas coisas a falar sobre essa ação do laboratório? Sim, eu gostaria, na verdade, se me permitem, retomar um pouco a fala da professora Ana Catarina, complementando, eu acho que uma ideia importante também é que, de fato, a educação patrimonial ela é uma exigência que está nas portarias do IPHAN no que diz respeito às escavações, ao licenciamento das escavações. Então, a gente percebia também, nesse contexto, uma necessidade de ter uma melhor capacitação, uma melhor formação dos alunos nessa área de ação
que vem se transformando, que vem, de uma certa maneira, até sendo detalhada dentro do IPHAN, nas suas discussões, no que vem a ser, de fato, uma ação de educação patrimonial baseada em princípios mais gerais, mais abrangentes, mais inclusivos. Então, acho que essa é uma questão importante. Havia também uma demanda do mercado por uma ação mais qualificada em relação à educação patrimonial, e a gente se propõe a, de uma certa maneira, dar essa formação para os alunos, mas também de agir até de uma maneira mais ampla na sociedade. Agora, com relação às ações que a gente considera importantes, é bem essa pergunta, eu penso que a gente tem aí esse papel, de fato, de, através dessas ações, promover a conservação, promover uma maior conscientização e, nesse sentido, eu acho que está aí dentro da nossa discussão, uma interface com outras ciências, com a história, com a antropologia, no sentido de que essas ações possam ser, inclusive, ações de longo prazo, que tenham continuidade e que sejam capazes de transformar realmente a educação patrimonial, a noção do patrimônio, porque muitas vezes uma ação isolada não dá conta. Quais os efeitos dessas ações que elas começam, obviamente, no aluno, né, na extensão, né, como a professora Ana Catarina colocou, e disso aí vai para a sociedade, o efeito dessas ações se vê como e aonde? Professora? Ela é realizada exatamente direto com a comunidade. Eu queria retomar um pouquinho o que o Ricardo falou, antes de entrar nesse assunto, sobre a questão legislativa. Tá? A legislação protege e obriga, de certa maneira, a gente a realizar ações de educação patrimonial. Então, na arqueologia de contrato, as leis mudam, mas a obrigação continua. Né? A gente agora tem a normativa 01, que foi lançada relativamente recente, mas que ela exige também, dependendo do nível de atuação que a gente tenha no sítio arqueológico, que a educação patrimonial seja realizada. O reflexo é claro e evidente, tá? A população, porque a busca do envolvimento da população faz toda a diferença. Muitas vezes um bem patrimonial existe, mas a população, a comunidade do entorno não se identifica com aquilo. Então, na hora que você chega com profissionais preparados para abordarem essa comunidade, porque a metodologia da educação patrimonial, ela não impõe nada, tá? A gente trabalha junto com a comunidade, para que a comunidade reconheça seus próprios bens culturais. Essa que é a metodologia da educação patrimonial, tá? Não é algo imposto por nós, profissionais, estudiosos, nem arqueólogos, não. Então, é a população que vai dizer em que bens ela se reconhece como indivíduo, como pessoa, culturalmente falando, sabe, com suas características próprias. E a gente ajuda nesse trabalho. Tá? E o que a gente faz é abordar a população de uma maneira específica para que ela busque esse reconhecimento. Sensibilizar a população. Exatamente, para que a gente busque essa sensibilização para que ela reconheça. Havendo reconhecimento, naturalmente há a proteção do bem. Tá? Então não adianta a gente impor. A gente vê muitas vezes nossos monumentos destruídos, depredados, pichados, porque a população não se reconhece nele. Quando você reconhece um bem como o seu, a sua primeira ação seria proteger e se orgulhar até daquilo que você tem, né? Mostrando que aquilo faz parte de sua vida. E quando a gente fala de bens, eu não falo de bem material só, não. Eu falo do imaterial também, das expressões artísticas, da maneira de viver, da maneira de fazer. Com esse tipo de bem a gente trabalha também, tá certo? Agora, em relação a essa questão da legislação, né, que existe, você até citou aí, professora, arqueologia de contrato, isso cria uma demanda, ou seja, é preciso que seja feita uma educação patrimonial de acordo com a intervenção que vai ser feita caso exista um patrimônio arqueológico. Aí, onde é que, por exemplo, entra o LEDUP nesse momento? Ou o LEDUP só agiria como para preparar o aluno, o arqueólogo, para, nesse momento que a legislação tenha que ser exercida, ele elaborar um projeto de patrimônio? Ou o próprio laboratório pode sugerir uma ação nesse sentido? Bom, a função de um laboratório dentro da universidade é preparar os alunos, né? Então, de graduação, depois, a função é essa. Mas no caso, por exemplo, no nosso caso, nós temos dentro do nosso campus um sítio arqueológico, que é o sítio Engenho do Meio. Tá? Um engenho que vem do século XVI
e que existiu aqui dentro do campus da universidade até quando a vinda da universidade para aqui no final da década de 40. Como está havendo intervenção, construções dentro dessa área, nós, como Departamento de Arqueologia, participamos de um trabalho de avaliação de danos, de risco, entendeu? E fizemos um acompanhamento arqueológico da instalação de uma rede de esgotos que eles estavam realizando ali dentro, próximo ao sítio. Então, nesse momento, nós próprios realizamos o projeto de educação patrimonial, implementamos, porque dentro desse sítio existe um arruado de antigos moradores, descendentes das pessoas que trabalharam no engenho e na usina, que depois foi criada aí já no começo do século XX, e esses moradores formam o que é conhecido como arruado Engenho do Meio. Então foi feito um trabalho com as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos na educação patrimonial, mostrando a importância desse sítio arqueológico. Então, nesse momento, nós, como laboratório, que estávamos atuando como departamento, fizemos esse projeto. Mas, basicamente, o projeto é para auxiliar o aluno, fazer com que ele adquira um conhecimento suficiente para que possa aplicar isso na sua vida profissional. Certo. E aí, ele vai, no caso, executar, e quem é que vai receber essa educação? Existem diversos públicos que são alvo de um trabalho da educação patrimonial. Professor Ricardo. Veja bem, o público mais diretamente envolvido, no caso de um projeto de arqueologia de contrato, é o público que vai ser mais diretamente impactado por aquela ação. Mas uma coisa que é importante falar com relação ao espectro de ação do Laboratório de Educação Patrimonial é que, embora ele esteja realmente voltado para a formação dos alunos, mas desde as nossas discussões iniciais a gente pensava também na possibilidade de fazer parcerias com prefeituras, com o governo do estado, com as secretarias de educação, no sentido também de capacitar professores nessa perspectiva, ou de fazer intercâmbios, porque como a educação ambiental hoje está sendo trazida para os currículos das escolas como uma demanda, a educação patrimonial também porque isso impacta até na formação dos alunos no que diz respeito às escolas. No momento que os alunos sentem que a escola é seu patrimônio, se sentem pertencendo àquilo, eles também conservam melhor. Então, acho que essa é uma ação que a gente pode também pensar em parcerias, em prestar assessoria na educação patrimonial. O que a gente percebe é que, como é uma área muito nova, ainda não há muitos profissionais, muita atuação, e a gente pode também, a gente tem capacidade de dialogar e de propor ações no sentido de capacitar até um público mais amplo, desde que sejamos demandados. Então, eu acho que tem essa ideia também de ampliar o nosso grau de ação, priorizando o serviço público, claro, mas também prestando assessorias a empresas que queiram trabalhar e que a gente tenha um ganho de retorno para a universidade. Então, acho que esse é um aspecto também importante para pensar. Certo. Professora? Esse que o Ricardo está falando é o que a gente chama do conceito de comunidade, tá? Quando a gente trabalha com educação patrimonial, a gente diz que trabalha com a comunidade. Então, como é que a gente define essa comunidade? Dependendo do alcance do nosso trabalho. Por exemplo, se a gente está trabalhando com um edifício histórico, um prédio, a comunidade seria os moradores daquele prédio, tá? Se a gente está trabalhando com uma biblioteca, seriam os usuários da biblioteca. Então, essa comunidade que a gente envolve depende do nível e do âmbito do trabalho da gente. Por exemplo, no caso aqui do Engenho do Meio, nós trabalhamos com a comunidade do arruado, mas nós também podemos trabalhar com a comunidade da universidade. Então, a universidade também ela é uma comunidade que precisa, inclusive, ser trabalhada para que conheça e saiba da importância de ter um sítio arqueológico como esse que a gente tem aqui no campus. E no caso de uma ação, assim, uma construção qualquer, os operários também entram aí, os engenheiros, a empresa que vai acionar essa ação que, no caso, vai demandar a educação patrimonial. Claro, totalmente. Principalmente na arqueologia de contrato, onde a gente tem, às vezes, grandes empreendimentos. É importante que a gente comece a trabalhar com os operários, com os engenheiros, para que eles entendam. Porque muitas vezes os engenheiros, pessoas dessa área, acham que a arqueologia atrapalha o trabalho deles. Atrapalha porque eles funcionam com números e horas de trabalho, isso vale dinheiro, né? É um valor, tem um valor financeiro.
E é diferente da nossa concepção de trabalho. A gente não trabalha pensando correndo como eles correm contra o tempo, não é? Então a gente tem que ceder, porque a gente tem que entender o tipo de trabalho deles. Para que eles entendam o nosso trabalho, a educação patrimonial em relação a eles é vital mesmo. Bom, este é o programa Arqueologia em Evidência. Estamos conversando sobre o Laboratório de Educação Patrimonial, que daqui a pouco vai ouvir os alunos, bolsistas, estagiários que fazem parte do laboratório, fazem alguns trabalhos lá. Mas antes de chegarmos até eles, eu queria saber, em relação à educação, professora Ana, professor Ricardo, com o passar do tempo, o efeito de uma ação educativa, vai perdendo a força e começa a se tornar ineficiente, não é isso? As pessoas começam a esquecer o que aprenderam, vão deixando de lado? Bom, uma das características das ações de educação patrimonial é ser sistemática, não é? É assim para qualquer tipo de ação da educação, voltada para a educação. Então, tornar essa ação sistemática é algo que não é tão simples assim. Eu tive um aluno que uma vez perguntou: professor, eu vou escavar um sítio arqueológico, vou ser responsável por ele o resto da minha vida? É complicado, né? Você às vezes vai para o interior, vai para uma outra cidade, escava um sítio arqueológico, trabalha com aquela comunidade, depois você termina a sua pesquisa científica e você volta para o seu local de origem. E como é que fica esse vínculo? Pois né? Como é que fica? Então a gente... Existe uma perda ao longo do tempo. Existe uma perda, mas o que a gente precisa é trabalhar a informação junto com as escolas. Porque, na verdade, quem fornece a educação no dia a dia é a escola. Tá? Então, o que é que nós, como arqueólogos, podemos fazer para contribuir com isso? Fornecer informações. Nós produzimos informações, nós fazemos pesquisa, produzimos dados que muitas vezes ficam dentro da academia. São utilizados apenas pelos próprios colegas ou pelos estudantes. Então, o que a gente tentado fazer a cada dia mais é fazer com que o nosso trabalho volte para a população. De que maneira? Através da elaboração de audiovisuais com documentários científicos mostrando o tipo de trabalho, com até a elaboração mesmo de bibliografia. A gente precisa trabalhar nesse sentido. A gente precisa trabalhar um retorno mais efetivo para a comunidade, até para dar subsídios às professoras, para que elas possam realmente incluir no seu currículo, na sua fala do dia a dia, as ações, a importância da preservação dos bens patrimoniais. Bem, eu penso o seguinte com relação a essa questão. Eu acredito que a educação pode ter um papel transformador de pessoas e de consciências. Então, se a gente é capaz de, numa ação continuada, mesmo que tenha fim, de tocar as pessoas, de fazer com que elas olhem o mundo de uma maneira diferente, eu penso que isso consegue fazer com que haja uma mudança de atitude em relação ao patrimônio. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer as pessoas olharem um mundo diferente, senão eu não seria professor, senão não estaria na área da educação. Então acho que a gente precisa resgatar isso, resgatar que é possível sim, através de uma ação dialógica, de uma ação compartilhada, de uma ação feita com responsabilidade e com amor e com compromisso, de mudar a realidade. Se a gente não acreditar nisso e não lutar por isso, a gente não sai do canto. Então eu sou um pouco otimista, entendo que tudo tem prazo, as pesquisas têm prazo, mas que uma ação bem feita, ela tem multiplicadores e ela tem consequências positivas. Então eu prefiro pensar assim para continuar lutando. Muito bem. E o LEDUP hoje ele conta com alguns estagiários e bolsistas, né? E um desses bolsistas é do curso de História e outro do curso de Cinema. Professora, onde é que acontece essa interdisciplinaridade que acredito eu que faça parte inclusive dessa proposta que o professor Ricardo colocou agora, né, de ampliar cada vez mais, de tocar as pessoas. Como é que o LEDUP traz esses alunos de disciplinas tão diferentes, quer dizer, no caso da história não é nem tão diferente, né? Mas no cinema, né? Onde é que entra essa interdisciplinaridade nas ações do LEDUP? Bom, uma das características, ou talvez possamos dizer, uma das principais características da arqueologia é exatamente a interdisciplinaridade. Nós não trabalhamos sozinhos, né? A gente trabalha com historiador, a gente trabalha com geógrafo, a gente trabalha com biólogo, a gente trabalha com um monte de profissionais que fazem parte
No nosso departamento nós temos biólogos, nós temos geógrafos, nós temos físicos, né? A gente tem a área de meteorologia. Então a gente tem uma série de profissionais vindos de diversas áreas. Antes da criação dos cursos de arqueologia, basicamente os profissionais vinham da área de história, alguns de arqueologia, de arquitetura, mas a grosso modo era de história, porque é uma área muito próxima à nossa, né? E eles faziam pós-graduações para se especializar na disciplina. Mas essa interdisciplinaridade, ela existe. Então, dentro do laboratório de educação patrimonial, claro que ela tem que existir também. No caso do cinema, era exatamente o desejo, como está dentro de uns planos no laboratório, dos projetos do laboratório, da realização de audiovisuais. Documentários científicos sobre os trabalhos que o curso realiza, para que a gente possa divulgar esse trabalho. Muito bem. E já existem, no caso, alguns exemplos dessa produção? Nós já tivemos alguns audiovisuais realizados, inclusive participamos do Festival do Filme Arqueológico do Recife o ano passado, o segundo festival, e tivemos prêmios, né, 2 desses audiovisuais foram premiados, o primeiro e segundo lugar no festival, e a gente tem outros, inclusive a gente está aplicando, assim, ministrando disciplinas que são eletivas ainda, mas do audiovisual na arqueologia, para estimular os alunos, não só da graduação, mas também da pós, de transformarem sua pesquisa em documentários que possam ser veiculados para a população. Aí, no caso, o Humberto, que é o bolsista, ele está aqui para auxiliar não só o laboratório em si, mas como também para orientar os alunos a prepararem seus documentários, é isso? É isso. A gente quer que realmente essa troca de informações seja de mão dupla, viu? A gente quer também que a arqueologia entre no nosso bolsista para que ele se encante com a disciplina também. Mas ele tem um conhecimento técnico muito bom, que nós, principalmente professores de uma geração anterior, não temos. O aluno mais jovem tem mais facilidade com as tecnologias do que a gente, mas ele tem dado uma orientação, um aporte técnico muito bom para os nossos trabalhos, e talvez ele possa falar um pouquinho mais sobre isso, não é? Não, certamente ele vai falar mais depois do nosso intervalo. Antes do intervalo, vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Boletim patrimonial. Você já ouviu falar na Pedra do Ingá, também conhecida como Pedra Itacoatiara? A Pedra do Ingá fica no município de Ingá, Paraíba, próximo a Campina Grande. Ela é internacionalmente conhecida por ser um sítio arqueológico de gravuras rupestres esculpidas ao longo de grandes blocos rochosos situados na margem do riacho Bacamarte, que desemboca no rio Ingá. As gravuras recebem diariamente visitantes brasileiros e estrangeiros, pois já foram tema de diversas publicações, tanto em livros, jornais e revistas, quanto na internet e na televisão, inclusive no canal norte-americano History. Mas, se existem centenas de sítios arqueológicos com registros rupestres no Nordeste, por que as gravuras do Ingá chamam tanto a atenção? Um dos motivos pode ser o fato das representações gravadas, em sua maioria, serem formas abstratas que estimulam a imaginação do grande público. Além disso, elas se integram harmoniosamente com as rochas ao leito do rio e a vegetação, compondo uma paisagem de notável beleza cênica, um cartão postal paraibano. Para quem ficou com vontade de visitar as gravuras da Pedra do Ingá, o local fica a 44 km de Campina Grande e a 150 km de Recife, com acessos por Goiânia ou pela BR-230, que liga João Pessoa a Campina Grande. O sítio arqueológico funciona de terças a sextas e também sábados, domingos e feriados. No local, há um pequeno museu e guias para receber o visitante e dar as explicações sobre o sítio. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Arqueologia em Evidência volta já. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência,
um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência para dar continuidade à nossa conversa com os nossos convidados, o professor Ricardo Pinto, a professora Ana Catarina Ramos, os alunos Mariana Zanqueta, Humberto Farias, Thaís Santana e Anaís Lara, sobre o LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que o Museu da Cidade do Recife foi instalado no Forte das Cinco Pontas? O museu abriga acervo de documentos iconográficos de extrema importância para a preservação da história urbana, cultural e social do Recife. São mais de 250 mil imagens, além de milhares de títulos, entre livros, revistas e peças digitalizadas, incluindo mapas, plantas e projetos de arquitetura, azulejos dos séculos 17 e 18, 3 portas e 2 imagens de santos pertencentes à Igreja dos Martírios, que foi demolida para a abertura da Avenida Dantas Barreto. O Museu da Cidade do Recife é um espaço para visitação, pesquisa e realização de eventos e atividades culturais. Mas agora a gente vai perguntar aqui para o Humberto. Humberto, que é aluno do curso de cinema. Humberto, foi surpresa para você a descoberta do LEDUP, da arqueologia? E fala um pouco da sua atividade aqui no laboratório do LEDUP, como a professora Ana já citou, né, que você tem um trabalho bastante intenso. Sim, na verdade, quando eu soube que aí ia abrir uma vaga aqui no LEDUP, eu não sabia nem que existia o curso de arqueologia na Federal, para ser sincero. Foi uma surpresa muito grande, assim, saber que eles também estavam dispostos a abrir o leque deles de estudos para outras áreas. Até o momento está sendo bastante gratificante, porque a gente conseguiu desenvolver alguns projetos que, aquilo que a professora falou, a gente nunca tinha feito antes, eu acredito, aqui no curso de arqueologia. A gente conseguiu publicar alguns documentários, alguns mini documentários, com a parceria dos estudantes, de bolsistas também, da pós-graduação, das professoras inclusive. E esses vídeos estão expostos aonde? Onde é que a gente pode assistir isso? Quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui foi criar um canal para o laboratório, que na verdade não é só do laboratório do LEDUP, a gente também abraça os outros laboratórios que fazem parte aqui do corpo de arqueologia, que é o LEA, o LabFor, o LACO e o NEA. Esse canal do YouTube se chama LEDUP Audiovisual. É um canal no YouTube? Sim, é um canal do YouTube e vocês podem achar ele através do nome LEDUP, LEDUP. Vocês podem achar esse canal no YouTube através do FPE LEDUP. E a arqueologia no seu trabalho, né, assim, na sua vida acadêmica enquanto aluno de cinema, como é que é? Bom, é difícil trabalhar com arqueólogo? Eles têm jeito para cinema? Na verdade, quando eu cheguei aqui, foi bastante engraçado, assim. Mas, com o tempo, a gente foi adquirindo cada vez mais entrosamento, assim. Tanto eu quanto eles foram pegando mais, assim, se adaptando mais um ao outro. Como é que é a sua prática acadêmica dentro do laboratório? Bom, lá eu desenvolvo basicamente toda a parte audiovisual que esses laboratórios que eu citei necessitam. Mas quem faz o registro? Você filma, os alunos filmam, como é que é isso? Eu acabo fazendo parte de todo o processo de produção. E ensinando eles também a captar essas imagens? Sim, esse processo de troca de conhecimento acaba acontecendo bastante. Eu dirijo, normalmente, fotografo, filmo, né, no caso, e edito os vídeos, faço a gravação de som e tudo mais. Bom, a outra bolsista é a Thaís Santana. Ela é aluna do curso de História. Thaís, o que te trouxe ao LEDUP e que expectativas você teve de vir para o Laboratório de Educação Patrimonial de um curso de Arqueologia que é tão afim do teu de História? Então, eu cheguei de maneira acidental, digamos assim, porque eu me inscrevi no edital de bolsas da ProAcad de apoio acadêmico. E aí eu fiz uma entrevista em outro departamento que tinha nada a ver.
E eu não gostei da minha função lá e pedi para outro departamento, enfim, me inserir. E aí tinha vaga no departamento de arqueologia. E eu fiquei empolgada justamente por ser de arqueologia. Eu já tinha entrado em contato um pouco com o curso, porque no primeiro período eu tive a disciplina de pré-história com a professora arqueóloga. E aí, que é historiadora, na verdade, mas mestre em arqueologia. E aí, inicialmente, eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar com arqueologia. Nenhuma. Eu não gostava. Mas eu não sabia que existia o lado de educação no curso. E eu descobri no LEDUP. E o seu curso é de licenciatura? Licenciatura em História. Então, eu acabei me identificando bastante. E os diálogos que as pessoas trouxeram ao LEDUP e trazem ainda, eles acabam auxiliando, assim, na minha formação acadêmica. Então, eu entrei com zero expectativa, mas aí tô saindo... Aliás, saindo não, tô no LEDUP com uma visibilidade maior em relação ao meu campo de estudo, de pesquisa, de atuação, enfim, de trabalho. Beleza, então o LEDUP está literalmente funcionando como ele deveria funcionar, que é sensibilizar e capacitar essas pessoas que estão participando dele, né? E a Anaís é aluna de arqueologia e está fazendo estágio lá, ou seja, está fazendo, tendo que desenvolver alguns trabalhos lá de educação patrimonial, Anaís? Isso. Que dentro do currículo do curso, a gente precisa fazer o estágio. Como eu já estou no final, eu tive experiência em outro laboratório, mas aí eu entendi que a gente, como arqueólogo, tem a função de ter esse contato com a comunidade que eu estava sentindo que eu não tinha. Então o LEDUP acabou abraçando essa minha necessidade e me inserindo dentro de um projeto que está sendo iniciado agora, que é o inventário participativo da várzea. E aí a gente está se organizando para, nesse semestre, dar início ao projeto dentro do LEDUP. Aí eu volto aqui para a professora Ana Catarina. Essa ação que ela falou agora, assim, tem essa questão educativa e uma questão social também, né? Claro, é uma questão social. A gente pensou na várzea porque nós estamos na várzea, né? Então, nós inserirmos esses alunos nesse projeto na Várzea Capibaribe é interessante porque a gente conhece e se aproxima da comunidade. A universidade como um todo, ela já tem ações na várzea. Os outros departamentos de arqueologia, de arquitetura, vários outros departamentos de educação, eles têm ações na várzea. E para a gente seria interessante porque a várzea, ela é um local histórico extremamente importante. A várzea do Capibaribe, um dos primeiros engenhos se instalaram aqui. E é importante que a gente, tendo conhecimento dessa importância histórica do bairro, passe para a comunidade. Então, o que os alunos vão fazer é um inventário que a gente chama de inventário participativo. Ou seja, eles vão, junto à população, entender o que a população conhece, o que a população sabe da importância do seu próprio bairro. E, aliado a isso, passar também um pouquinho do conhecimento que eles têm. Esse conhecimento histórico, arqueológico do bairro, é uma troca de conhecimentos, tá? E é bom porque é aqui pertinho, né? No quintal mesmo da universidade. Exatamente, eu digo, nós moramos aqui, não é? A gente passa o dia aqui, a gente trabalha aqui, estuda aqui, então é importante que a gente conheça e até que contribua também, né? Para o crescimento e para o desenvolvimento do bairro. É claro. E vamos falar agora com a Mariana Zanqueta. Ela está desenvolvendo esse trabalho de educação patrimonial no Arruado, não é isso, Mariana? Conta aí um pouco essa tua história. Você que está desenvolvendo isso dentro do seu doutorado, é? Olá a todos os ouvintes. É mais ou menos isso. Na verdade, não sou só eu que desenvolvo a atividade, é uma equipe bem grande, todos do LEDUP. E nós iniciamos as atividades no início do ano passado, em 2018, e concluímos agora. A gente já está na fase de elaboração do relatório, que nós em breve iremos enviar para o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi um trabalho longo, muito bem articulado e pensado não somente entre os pesquisadores e os participantes do LEDUP, mas também com a comunidade. O que eu acho que o LEDUP tem de destaque nessa ação toda é ele trazer essas abordagens novas que estão sendo discutidas dentro da arqueologia
não tão novas, que pensando em níveis mundiais, já tem uns 30, 20 anos que alguns arqueólogos já trabalham com essas perspectivas, mas eu posso garantir que é muito nova a nível de UFPE, principalmente a nível de trabalhos desenvolvidos no Nordeste, que são abordagens mais colaborativas, que trazem a comunidade para o centro da elaboração desses projetos e da execução e da avaliação. Então a gente está fazendo um movimento horizontal de educação, não é nós arqueólogos vamos para a comunidade. Vamos ensinar alguma coisa para a comunidade. Nós estamos todos juntos, elaborando, pensando as estratégias, pensando as atividades, e a gente também está sendo avaliado pela comunidade. Então, eu avalio, Mariana, de uma maneira muito positiva. Tivemos um envolvimento com muitas crianças e grande parte dos moradores do Arruado. Avalio de uma maneira positiva porque eu percebi o retorno da comunidade. Não seria egoísta a tal ponto de dizer o meu trabalho foi muito bom, porque o meu trabalho não foi meu, foi um trabalho colaborativo e coletivo. Percebi um engajamento dos alunos da graduação nas fases, ao longo do ano, nas fases que a gente foi elaborando as atividades. Aí a gente tem a Lunara, o Lu Anderson, tem a Elaiane, tem o Gabriel Farias, o Gabriel Lucena, acho que não estou esquecendo de ninguém, mas foram assim pessoas, tem a Rosângela também, que foi assim, esteve sempre do meu lado, o Humberto, que participou das atividades, fez os registros, fez um material audiovisual. Então assim, foi uma integração muito interessante, não só dos alunos da graduação, não só dos alunos da pós-graduação e com os professores, mas também com a comunidade, seja ela criança, adultos, as pessoas mais velhas. Esse projeto oficialmente se encerra esse ano, devido às questões burocráticas do IFAM e tudo mais, mas nada impede que ele continue, e é a nossa intenção que ele continue, mesmo para fora desse âmbito institucional do IFAM, que ele continue aqui dentro do LEDUP da UFPE. Nós temos a assertiva de alunos que estão interessados e também da comunidade que está. E também nesse relatório que a gente está enviando para o IFAM tem uma avaliação da própria comunidade, tem textos, tem relatos. Então eu saio daqui com a consciência, eu saio desse projeto, né, que a gente está finalizando, com a consciência de que se alguém aprendeu muito, fui eu. Com certeza mudou muito o modo de pensar. A gente trabalhou com uma comunidade que vive em um sítio arqueológico. Olha que coisa desafiadora, né? A gente fala tanto de preservação. E aí, o pessoal está dentro do sítio arqueológico. Quem é que está preservando? Quem é que está destruindo? E eu pude perceber nesse trabalho todo que a comunidade, sem ela, a gente já teria perdido esse sítio arqueológico. Então, que ela é a principal protagonista dessa preservação do nosso patrimônio cultural. E aí, no caso, o Humberto, que estava lá filmando, também fotografando. Quer falar um pouquinho a respeito disso, Humberto? Sim, a gente passou, eu acho que o ano de 2018 todinho fazendo visitas, fazendo esse projeto que foi incrível, assim, conhecer as pessoas da Arruado. Eu acredito que até o final de maio, esse projeto audiovisual, que vai ser um documentário que a gente pretende passar para as turmas aqui de arqueologia, que Ana Catarina oferece a cadeira de audiovisual na arqueologia, educação patrimonial. Foi incrível, assim, o trabalho. Passar a palavra aqui para Mariana. Daqui a pouco a gente vai se despedir, né? Que o tempo está acabando. Diga aí, Mariana. E também assim, falei da equipe da educação patrimonial, tem as crianças da comunidade, mas assim, especialmente queria deixar aqui nesse programa hoje um agradecimento à comunidade do Arruado, um reconhecimento nosso da arqueologia pela resistência que eles têm. Eles estão aqui nesse território que hoje é a universidade há muito tempo, lutando pelo território deles, e a gente conseguiu usar pelos artifícios institucionais da arqueologia uma maneira de preservar o território deles e o sítio arqueológico. Então, um agradecimento especial para o pessoal do Arruado. Inclusive, tentando desmistificar ou tentando assim, diminuir o medo que eles tenham de serem expulsos daqui. Sim. Não é isso? Sim. Muito bem. Professora, algumas considerações finais que você possa dizer aqui no final do nosso programa? O que eu quero dizer é que o laboratório ele está em pleno desenvolvimento, buscando cada vez mais desenvolver os projetos que aqui se propõem, e agradecemos bastante aos nossos alunos pela dedicação, né? A gente vê que é uma equipe toda envolvida,
de alunos extremamente capazes e que gostam do que fazem com satisfação. Isso é muito bom, né? Isso faz com que as coisas caminhem para frente, né? Que venham mais, né? E que venham mais. O nosso curso ele tem o estágio que a gente chama de estágio supervisionado, que é uma disciplina, né? Que é obrigatório para os alunos. E a gente abre o laboratório para isso, né? Para esses grupos de alunos que vão se renovando, vão se modificando. E cada vez a gente tem pessoas com novas esperanças, novos ideais, né? E é isso, como a Mariana falou, a gente ter a oportunidade de trazer um pouquinho do que a gente conhece para essa comunidade e conhecer muito com a comunidade, né? Que eles ensinam muito a gente como trabalhar, como tratar, e ter esse sítio numa situação como essa dentro do campus é muito bom, porque a gente aprende a trabalhar com essas pessoas, não é? Conviver com um grupo de pessoas que tem suas casas, suas moradias particulares, individuais, dentro de um campus, né, que é de uma universidade federal e, ao mesmo tempo, dentro de um sítio arqueológico tão importante como esse. Então, a gente tem que aprender com ele a conviver, como eles também aprendem com a gente a conviver e até entender a importância de onde eles moram, né, para que eles cuidem bem da casa deles, do jardim e do quintal deles, não é? Professor Ricardo? Então, basicamente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, divulgando um pouco o nosso trabalho, no sentido de buscar novas parcerias, também no sentido de cumprir essa função fundamental da educação patrimonial, que é trazer para o grande público a importância do patrimônio, da sua preservação, e que isso contribua no processo de identidade, de reconhecimento e de valorização do patrimônio, mas também de valorização pessoal. Mariana, suas considerações finais? Já agradeci a comunidade, agradeço também aos professores, coordenadores do LEDUP, de terem aberto as portas para mim, para algumas ideias que eu trouxe que até então não eram tão desenvolvidas por aqui, e terem confiado, né, nessas perspectivas novas. Agradeço muito a professora Ana Catarina, professor Ricardo e a professora Viviane, querida, minha orientadora. Mas assim, eu acho que a gente não estaria aqui se não fosse a comunidade em geral, não só a do Arruado, mas todas as comunidades, né? A gente pensa muito a questão da construção do conhecimento arqueológico, da arqueologia, mas a gente faz isso para quem? E aí cada vez mais a gente está divulgando isso. Um exemplo disso é esse nosso programa. A gente quer que mais pessoas conheçam a arqueologia e que saibam que é uma ciência humana, que ela está aqui para ajudar a compreender não só o passado, mas o presente. Então a gente também traz essa vertente social da arqueologia. Então meu agradecimento a todos os ouvintes e em especial aos professores do LEDUP. Thaís? Então, eu quero agradecer a todo o afeto que eu recebi no LEDUP, no Departamento de Arqueologia, porque todo mundo aqui recebe as pessoas como se fossem grandes amigas a longa data, sabe? Mesmo que não se conheçam. E eu quero falar que essa experiência está me ajudando a crescer bastante diariamente. Isso é ótimo. Diz aí, Humberto. Eu quero deixar aqui um convite para as pessoas trazerem suas ideias, não só aqui do Departamento de Arqueologia, os estudantes, os graduandos, pós-graduandos, professores, mas também a comunidade recifense, a comunidade também do Arruado, qualquer comunidade que tenha um projeto e que esteja integrado com a gente, também pessoas de outras áreas, de outros conhecimentos, como biologia, das ciências, qualquer uma que venha, traga suas ideias, que a gente aqui está equipado e disposto a fazer um trabalho que vai ficar legal e que vai ser devolvido para a comunidade. Ana, é isso? Queria agradecer o convite para participar do programa, aos ouvintes também, e citar a importância mesmo que a gente, como estudante de arqueologia, vê a educação patrimonial, que é levantando o que a Mariana já falou. A gente está fazendo arqueologia para quem? Então é entender que a comunidade ela tem que estar presente no trabalho da gente, porque se ela não tiver, a gente não está cumprindo o nosso papel de arqueólogo. Muito bem, eu agradeço a presença de todos vocês e a sua audiência e a sua companhia, meu querido ouvinte, e convido para estarmos juntos novamente na próxima semana para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. E para encerrar o programa, trazemos um número musical, afinal, música também é parte da nossa cultura e muitas composições retratam o patrimônio que temos. Às vezes, nem nos damos conta que cantamos e temos sentimentos de amor, saudade e admiração pelo legado que nos foi deixado. Juntando nomes de blocos que não mais desfilavam pelas ruas do Recife,
Edgar Moraes compôs uma música que não só imortalizou aqueles brincantes dos carnavais de sua mocidade, transformando-os em patrimônio cultural da sociedade pernambucana, como também nos permite brincar alegremente todos os anos cantando os nomes daqueles blocos. Bloco das Flores, Andaluzas, Cartomantes, Camponeses, Após Fum, o Bloco Um Dia Só, os Corações Futuristas, Bobos em Folia, Pirilampos de Tigipió, A Flor da Magnólia, Lira do Charmion, Sem Rival, Jacarandá, A Madeira da Fé, Crisântemos, Se Tem Bote, Um Dia de Carnaval e outros mais são todos patrimônios em 7 notas. A marcha de bloco Valores do Passado é interpretada por um grupo feminino formado pelas filhas e netas do autor, o coral Edgar Moraes. Patrimônio em 7 notas.
Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana, neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a participação de Luanderson Monteiro e Ana Lu Rosendo. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro.